Bom dia, graça e paz. Sextou, sexta-feira, último dia útil da semana, da primeira semana do mês de março, de 2026, dia 6 de março. Agora são 6 horas e 53 minutos. Você que nos acompanha desde as 6 da manhã aqui da nossa rádio, agora também passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, o Facebook, logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Queridos, que Deus te abençoe neste dia. E é esse Deus glorioso que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado. E é esse Deus que agora nós estaremos orando, falando a Ele. Amém, queridos? Você, onde você estiver nesse momento, eu aqui no nosso estúdio, estaremos falando a esse Deus glorioso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Deus grandioso, glorioso, o único Deus Criador. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, pelos benefícios, pelas bênçãos. Obrigado pela proteção, pela direção. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa, pela família que temos. Ó Deus, e que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Portanto, eu coloco em tuas mãos, ó Deus, a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vingança, de vício, de prostituição, e vício, espírito de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nesta manhã eu quero trazer para nós aqui o Salmo 63, versículo 1, que nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de manhã te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, como a terra árida, exausta e sem água. Aqui fala de deserto espiritual. E também o que fazer quando Deus parece distante. Então, já se passaram momentos na sua vida em que você sentiu que Deus está longe de você? Momentos em que mesmo orando, lendo a palavra e tentando manter a fé, parece que uma barreira invisível está nos separando de Deus, parece que Ele não nos ouve. Então imagine-se no meio de um deserto árido, sem água, sem sombra, com sol, sabe? Assim é, muitas das vezes, o nosso coração, ansiando por Deus, aquele vazio dentro, aí é aquele momento que chega a depressão e bate a porta. Então, muitas das vezes nós já passamos por isso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então o Salmo 63, que foi escrito por Davi, foi escrito possivelmente durante o seu exílio no deserto de Judá, ou enquanto fugia dos seus inimigos, da perseguição de Saul. A cena é de que alguém que está em um lugar árido, físico e espiritualmente. Então no mundo antigo, nessa época aqui, o deserto era símbolo de teste, de provação, de solidão, mas também de encontro com Deus. O próprio Jesus foi levado ao deserto, Mateus capítulo 4, para ser provado. Para o povo de Israel, o deserto foi o lugar onde Deus os formou, onde eles enfrentaram as dúvidas e as dificuldades por 40 anos. E é dessa forma que o salmista, ao clamar por Deus no deserto, expressa justamente uma experiência universal. Momentos em que tudo parece árido na nossa alma e o coração clama por uma presença que às vezes parece ausente. Imagine Deus ausente na vida do ser humano. Imagine o desespero. Então existe um discurso teológico nesse salmo e nesse tema.
Ou seja, o tema central aqui é a relação entre a criatura e o Criador, entre o crente e Deus, em momentos de secura espiritual, de sequidão, de deserto espiritual. Então, muitas das vezes, pensamos que a presença de Deus deve ser constante e ininterrupta, mas a Bíblia nos mostra que o deserto é parte da nossa jornada de fé. Entre a promessa e a terra prometida existe o deserto. Então Deus permite esses momentos justamente para nos fortalecer, para nos ensinar a confiar sem ver, a depender de sua graça mesmo na ausência de sinais visíveis. Além disso, a experiência no deserto revela exatamente a essência da nossa relação com Deus, não baseada apenas na sensação, mas na fidelidade e na promessa da sua presença. Ser fiel na bonança é fácil, mas ser fiel no deserto é onde entra a fé. E o salmista ele diz exatamente isso: ó Deus, tu és o meu Deus, de manhã te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja como a terra árida e exausta, sem água. Então, quando a gente faz a análise desse versículo, e ele inicia dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus, aqui tem um reconhecimento de uma relação pessoal. Ou seja, apesar do deserto, o salmista afirma a sua fé na fidelidade de Deus, dizendo que ele é o seu Deus, não apenas uma divindade distante, ou que ele precisa conhecer. E quando ele afirma, de manhã te buscarei, nos ensina que a busca por Deus tem início no começo do dia, simbolizando a prioridade de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa, para ter um dia abençoado por Ele, através da presença dEle. E ele continua dizendo, a minha alma tem sede de ti. A palavra-chave aqui é sede, do hebraico tsamer, ou seja, uma necessidade profunda que não pode ser saciada com coisas passageiras, mas permanentes. Deus é o Deus permanente. É o Deus que permanece ao lado daqueles que o buscam. E ele expressa agora algo físico, a minha carne te deseja. Ou seja, a sede não é só espiritual, mas há uma sede física, uma fome que clama por Deus. Sabe quando você está cansado, o corpo cansado, e você descansa, relaxa? Assim somos nós, quando estamos exaustos fisicamente também, esperando Deus. É quando o enfermo recebe a cura, igual a sogra de Pedro, e levantou imediatamente e começou a servir a Jesus e todos os que estavam ali. E ele finaliza dizendo, como uma terra árida, exausta e sem água. É uma metáfora aqui patente do deserto, de uma terra que clama por chuva para ter vida. Assim somos nós. Clamamos por Deus, pelo derramamento do seu Espírito sobre nós, para termos vida. A palavra sede e desejo, nesse versículo, indicam uma necessidade permanente, uma busca desesperada pela presença de Deus, que muitas das vezes sentimos falta. Ao longo da Bíblia, nós temos N textos que nos trazem essa mesma referência. O próprio Salmo 42, versículo 1 e 2, nos ensina que, como a serva anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão ou correrão rios de água viva. E o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, ele diz, a todos os sedentos, vinde às águas. Então essas passagens aqui reforçam o tema do desejo de Deus e a promessa de que mesmo na seca há esperança de rios de águas vivas. E quando nós olhamos para a história
Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos prisioneiros de guerra passaram por desertos físicos e espirituais. Muitos desfaleceram, outros encontraram força na esperança e na oração. Um exemplo grande é o pastor e missionário John Wesley, que enfrentou tempos de sede espiritual, mas perseverou na busca por Deus, tornando-se uma das figuras mais influentes do cristianismo até os dias de hoje. John Wesley foi pregador ali no século XVIII, de 1723 em diante, e tornou-se um ícone até os dias de hoje. Então a experiência de John Wesley nos mostra que mesmo num deserto, a fidelidade de Deus é permanente. E olhando para esse texto, o deserto espiritual aponta para a nossa necessidade de Cristo, que é a água viva. E Jesus declarou ali em João 4,14: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então o nosso desejo nos leva a perceber que só Jesus satisfaz plenamente nossa sede espiritual. Cristo é o verdadeiro maná, a fonte de água viva que restaura a nossa alma em momentos de sequidão, de secura. Mas, pastorzão, como é que nós tiramos lições espirituais e lições práticas para o nosso dia a dia? A primeira lição é reconhecer o deserto como parte da jornada da fé. Até porque a Bíblia nos ensina que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é pecado estar no deserto, mas é uma oportunidade de crescimento. Persistir na busca por Deus é a segunda lição. Ou seja, como Davi, devemos começar o dia buscando a sua presença, mesmo quando tudo parece silencioso. É o que nós fazemos pela manhã aqui na nossa rádio, de segunda a sexta. A terceira lição é reforçar nossa esperança nas promessas de Deus. Mesmo na ausência de sensações, confiar na fidelidade do Senhor é essencial. A quarta lição aqui é praticar a adoração e oração constante. Isso significa cultivar uma rotina que nos mantenha conectado com Deus, mesmo em momentos de deserto. E a última lição, lembrar que Cristo é a água que sacia a nossa sede eterna. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que talvez você esteja passando por um deserto espiritual agora, nesse dia. Então, se a presença de Deus parece distante, lembre-se, Deus não se esquece dos seus filhos. Ele é a fonte de água viva que sacia a nossa sede. É tempo de buscar com fervor, de clamar como Davi, de confiar na fidelidade do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, e um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.